o que se esperava, né, é que houvesse sim essa intervenção, mas que ela fosse uma intervenção que fosse rápida. E inclusive a princípio o Castelo Branco dizia isso. A ideia é que em 66 cumprisse, ao se cumprir o mandato que seria do João Goulart, que houvesse outras eleições e aí a situação voltaria à normalidade. Mas não foi isso que aconteceu. Pensemos juntos. Os militares chegaram e aí não quiseram mais largar o osso, né? E esse processo ele se estendeu por muitos anos. Grande parte também devido ao radicalismo que se exacerbou, né? Aí houve atentado, o famoso atentado lá do aeroporto de Guararapes, né? Que gerou uma reação muito forte e tal. E aí vieram as consequências que nós tivemos depois, já no final da década de 60, o institucional número 5, o Castelo Branco já não mais presidente, mas o Congresso foi fechado, houve uma série de perseguições. É um assunto, como eu disse e volto a repetir, um assunto muito mal resolvido ainda na história do Brasil, porque de um lado tem aqueles que dizem que não houve uma ditadura. É óbvio que houve uma ditadura, óbvio que houve, né? Não uma ditadura radical ao estilo como aconteceu, né, lá em Cuba, né, com o Fidel Castro, onde milhares de pessoas foram presas e fuziladas de forma arbitrária, de forma sumária algumas vezes, né? Não foi isso que aconteceu. Mas houve, logicamente que houve uma ditadura sim, né? Não se tinha liberdade total, não se podia mais votar para presidente, não se podia mais votar para governador, né? Então a coisa realmente ficou bem diferente nesse aspecto. Agora, por outro lado, o pessoal da esquerda que faz aquela propaganda também bem exagerada, né? Olha que houve uma... Na verdade, o ser humano comum, o trabalhador, a pessoa comum, para ele, na verdade, não mudou muita coisa, né? E o detalhe que é importante frisar é que é fácil entender que essa ditadura ela não foi uma ditadura radical, porque, na verdade, não houve uma caça e um extermínio aos comunistas, esquerdistas, não houve, como aconteceu, por exemplo, na Argentina, onde nós tivemos mais de 30 mil pessoas, a contabilidade, né, que se faz de 30 mil pessoas que foram mortas ou assassinadas, ou algo como aconteceu no Chile com Pinochet, que foi uma coisa realmente terrível. Aqui, o número de mortos oficiais, reconhecidos tanto pela esquerda quanto pelo próprio governo, não chegou a 400 pessoas, né? Pessoas que foram realmente mortas pelo regime, né? Se a gente comparar com Cuba, por exemplo, ou com a União Soviética, ou com China, ou com outras ditaduras que existiram por aí, não que se justifique. Uma pessoa que tenha sido torturada ou tenha sido morta, né, já é uma coisa realmente muito terrível. Mas o que se deve entender é que a maioria, com pouquíssimas exceções dessas pessoas que realmente sofreram tortura ou algumas até que foram mortas, é porque realmente foram para o confronto armado, né? Os comunistas estavam por aí, que, aliás, praticamente com bastante liberdade. Tanto é verdade que em 70, quando era o Médici o presidente, basta a gente ter uma noção muito clara sobre isso, a seleção brasileira, que era o ícone, né, continua sendo até hoje, né, o grande símbolo do país e tal, no campo esportivo e tal, ele era dirigido por João Saldanha, grande João Saldanha, que era um comunista de carteirinha, e todo mundo sabia disso, né? E dirigiu a seleção até poucos dias, poucos meses, né? Poucos dias, na verdade, né? Antes da Copa de 70, né? Então, ele que dirigiu o Botafogo, depois foi para a seleção brasileira, continuou sua vida normalmente, depois que saiu da seleção, continuou com sua vida, e vários outros comunistas, tantos que tinham e continuam tendo no Brasil até hoje, de forma tal que essa repressão que se fala tanto, ela não foi exatamente como a esquerda muitas vezes apregou, né? Então, houve sim mortes, mas deve-se lembrar que a maioria dessas pessoas que foram mortas em combate, como nós tivemos na Guerra do Araguaia, a guerrilha do Araguaia, onde o Lamarca, né,
aqui de São Paulo, ele que era um oficial, um capitão, né, do Exército Brasileiro, encheu um caminhão com armas, sumiu e foi lutar contra o sistema lá na região do Araguaia, né? Então foi uma luta armada e o Exército, logicamente, lutou como deveria ter lutado nesse aspecto, né? Agora, em termos políticos, houve uma medida que foi realmente muito importante, que vai nos levar ao próximo ponto, né? Que foi quando o Castelo Branco assumiu o governo, o que ele fez? Ele eliminou todos os partidos. Então nós tínhamos todos aqueles partidos que faziam parte, né, do cenário nacional. Tínhamos o PTB, o PSD, por diante, vários partidos. E aí ele resolveu acabar com isso. Ficaram então 2 partidos apenas. Uma Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era, portanto, o partido, vamos dizer assim, do governo, e a oposição, né, que era o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Então, constituiu-se a partir daí, então, um quadro bipartidário, né, artificial, obviamente, né, já criado pela própria ditadura, mas foi isso que aconteceu. Nesse período, eleição para presidente, esquece. As eleições passaram a ser feitas pelo Congresso Nacional. Eleição para governador, esquece, né? Nada disso podia ser feito. O máximo que se podia almejar era votar para senador, né? Prefeitos de capitais e cidades estratégicas, esquece, isso aí nada disso houve. Então, o que nós podemos, a análise que nós podemos fazer essencial desse período? Neste período, em termos econômicos, se não havia liberdade total, não é? Existia perseguição, exceções, direitos humanos, essa coisa toda. Por outro lado, o país estava crescendo de uma forma extraordinária, e isso eu acho que é bom frisar, porque eu sempre tenho essa ideia comigo que as pessoas, elas não estão nem muito, o povo, né, a massa, as pessoas no geral, estão preocupadas se é ditadura, se é de direita, se é de esquerda. O importante é que a economia esteja caminhando bem. Se a coisa estiver caminhando bem, então, né, tá ótimo. E era o que estava acontecendo com o país. O país estava crescendo de uma forma espetacular. Muito, não exatamente devido à atuação dos militares, mas porque o país já vinha realmente numa situação de crescimento, e que eu digo, sem sombra de dúvida, que se deve muito, mas muito, à atuação do presidente Juscelino Kubitschek, né, que realmente trouxe a indústria automobilística para o Brasil, fez uma série tomou uma série de medidas que fizeram o país avançar bastante, né? Então, nesse período, os militares, eles se caracterizaram, né, por obras grandiosas, né? Algumas que nós podemos dizer que foram um sucesso total, né? Como, por exemplo, Itaipu, obra gigantesca, a Ponte Rio-Niterói, outra obra tremenda, mas e outras obras, algumas coisas que eles fizeram que dá margem a certa dúvida, né? Por exemplo, a Transamazônica, uma estrada que leva de lugar nenhum para nada, né? Até hoje custou uma fortuna e, né, questiona-se muito qual teria sido a validade dessa construção dessa estrada, né? Custou realmente muito caro. Outra questão muito polêmica também das usinas atômicas, né, lá de Angra, que na verdade nunca chegaram a funcionar. Chegou a ter usina lá que afundou afundou na areia, enfim, teve esses 2 lados da moeda. Mas no geral, o país caminhava muito bem, o país estava crescendo, que era uma coisa assim, absurda. Ainda que a situação social não acompanhasse essa evolução, esse crescimento tão grande. Então o país crescia, as pessoas nas cidades, principalmente, estavam realmente prosperando bastante, mas havia um problema sério social, né, muito grande, que aliás permanece esse problema até hoje, né? E eu me lembro, nesta época, eu morava no Rio de Janeiro, 70, eu vim para São Paulo em 74, o que ficou muito na minha mente foi a imagem que eu tenho das construções. Eu lembro que eu era criança, tinha
8 anos, 10 anos, eu olhava assim para a paisagem do Rio de Janeiro e eu via aqueles guindastes por tudo que é lado, né? Então o país estava crescendo. Então está crescendo, o povo está com dinheiro no bolso, o povo não reclama. Só que a coisa foi se alongando e a situação foi mudando, de forma tal que quando chegou ao final o governo militar, o país estava realmente numa situação, em termos financeiros, econômicos, situação muito difícil, muito difícil. E os militares, repito, se talvez tivessem entregado o poder de novo à sociedade civil em 66, teriam marcado vários gols, teriam mostrado que existia ordem no país, que o país não seria não se transformaria numa nova Cuba, né? Enfim, mas resolveram permanecer esse tempo a mais, e isso trouxe um desgaste imenso, imenso. E muito ouço falar hoje de as pessoas que falam que no governo militar não existia corrupção. Isso não é verdade, isso não é verdade. Temos vários casos, várias atitudes arbitrárias, inclusive tomadas no setor econômico. Um exemplo é a Panair do Brasil, né? A Panair do Brasil é uma empresa, é a melhor empresa de aviação do país, e os militares simplesmente acabaram com a Panair, né? Toda a frota da Panair acabou sendo mandada para a Varig, que, olha, coincidência, era dirigida, tinha no seu conselho administrativo grande parte militares, né? Então era uma empresa que os militares dominavam. Então nós tivemos no final já do governo militar vários escândalos, por exemplo, Coroa Brastel. Gente, a Brastel montou um esquema para venda de imóveis, tem o menor preço do Rio, crédito imediato e entrega mais rápida. Olha, ninguém tem peito para vender móveis por preço menor que a Brastel. A Brastel é uma loja muito importante no Rio de Janeiro e que tinha esse lado financeiro da Coroa, e um filho do João Figueiredo esteve envolvido que foi um escândalo na época, a empresa que realmente faliu, fechou, né? Então, ainda que os presidentes, e isso é fato, os presidentes, os militares, nenhum deles se pode dizer que tenham sido pessoas ignorantes ou desonestas, jamais, não é? São pessoas íntegras, não há dúvida. O que não significa que as pessoas que estivessem ao redor deles fossem do mesmo naipe. Então nós tivemos Capeme, caso Capeme, nós tivemos caderneta de poupança Delfim, foram vários os escândalos já na época da ditadura militar. Então não procede essa ideia de que não existia corrupção. Infelizmente, mesmo com os militares, a corrupção existia sim. E uma coisa interessante também a respeito desse período é que neste finalzinho a coisa foi degringolando, a situação do país começou a ficar complicada, o país chegou a entrar em moratória, né, junto aos credores externos, ou seja, ficou sem condições de pagar as suas dívidas. Duas coisas acabaram sendo muito importantes, fatores externos que acabaram detonando o governo militar, né? Foram dois golpes formidáveis que o governo militar recebeu. O primeiro golpe veio em 1974 e o segundo em 79. Eu estou me referindo à crise do petróleo. Isso foi uma coisa que mudou o panorama do planeta e mudou a situação aqui no Brasil. Porque até 74 o país estava caminhando largos passos, progredindo de uma forma assim formidável. Mas aí em 74 houve a primeira crise do petróleo. E aí o petróleo, que era muito barato, era algo, um valor irrisório, vamos dizer assim, se nós compararmos com hoje, o preço em termos internacionais quadruplicou. Um barril de petróleo que custava mais ou menos na época $3, passou a custar 12 em questão de meses. E isso teve um peso violento